amigas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. É com muita alegria que estamos aqui reunidos novamente em mais um vídeo, em mais um encontro, para que possamos fazer mais elucidações a respeito dessa obra tão grandiosa, tão rica e tão profunda, fazendo jus ao título que leva. Verdadeiramente são palavras de vida eterna. Então, o nosso capítulo de hoje é o 93. O nosso amigo Neto, na semana passada, gravou sobre o capítulo 92 e hoje vamos falar sobre o capítulo 93, que tem por título Serviço e Inveja. Emmanuel, como em todos os capítulos, inicia com uma passagem bíblica, e a de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 9, em que ele diz assim: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta e não se incha de orgulho. E hoje vamos fazer um pouco diferente. Eu vou fazer a leitura quase que completa dessa mensagem de Emmanuel e depois teremos alguns comentários, diferente das outras vezes em que eu fiz a leitura de uma parte, depois um comentário e fui alternando dessa forma. Para essa mensagem, eu acredito que dessa forma que será feita fique um pouco mais didático para nós, tá? Então Emmanuel inicia assim: serviço e inveja. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Vamos ler até aqui e depois encerraremos a mensagem de Emmanuel. Meus amigos, as palavras de Emmanuel são sempre muito profundas e muito reais. Se nós parássemos para observar, inclusive foi uma observação que eu mesmo fiz particularmente, é que essa mensagem foi escrita há muito tempo, há bastante tempo, através da mediunidade de Chico Xavier. Mas o teor de toda essa mensagem é ainda muito atual, é ainda muito corriqueiro, faz parte da rotina de muitos de nós, e não de todos nós, porque em verdade todos nós estamos evoluindo. Quando paramos para observar a inveja, nós aprendemos que todas essas paixões da nossa personalidade, todas essas coisas que se não forem bem educadas nos distanciam do amor maior, todas elas têm raízes em duas coisas que o Livro dos Espíritos nos diz e deixa bem claro: o orgulho e o egoísmo. Então, são questões que nós estamos trabalhando para nos aprimorar. É necessário lembrar que nós somos como diamantes em que estão sendo lapidados. O diamante não é extraído da natureza com aquele formato lindo que nós vemos, com aquelas pontas, aquelas bordas tão perfeitas, tão bem talhadas, da forma em que nós vemos. Não, ele é extraído de uma forma bruta, às vezes sem necessariamente ter
sem ser esculpida de uma forma que nos chame a atenção de acordo com o nosso conceito de belo. Então ele passa por processos de lapidação, de burilamento, para que possa assumir novas formas que sejam mais bonitas. Então nós também somos como esses diamantes que estamos sendo lapidados, que estamos sendo burilados para que possamos resplandecer o nosso brilho interior. Quando falamos dessas questões de inveja, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, é necessário também falarmos que essencialmente somos amor. Nós somos criados pelo ser que é todo amor, que é toda bondade. Mas não temos em nós as virtudes desenvolvidas, não fomos criados com virtudes desenvolvidas, fomos criados simples e ignorantes para que pelos nossos próprios esforços possamos desenvolver essas virtudes em nós e aperfeiçoar todas as nossas potencialidades. Nesse sentido, quando falamos de inveja, às vezes queremos nos esquivar dessa realidade. Eu não faço isso, eu não tenho inveja, eu não tenho orgulho, eu não tenho vaidade. Bendito seja o que não tem mais isso, porque para todos nós é um exemplo vivo de aperfeiçoamento moral. Nós ainda temos muito dessas questões em que estamos trabalhando. À medida em que a nossa consciência se expande, à medida em que nós abrimos as portas do nosso coração e a nossa mente para receber os ensinamentos morais do Cristo na codificação espírita, mais conscientes, mais iluminados nos tornamos para que todas essas questões possam ser trabalhadas com empatia de nós para conosco mesmo. E o serviço se apresenta diante de todas essas necessidades em que nós temos, evolutivamente falando, o serviço se apresenta como o remédio, como a ferramenta de manutenção de nós mesmos. Mas quando falamos em serviço, nós temos aqui o título da mensagem se apresentando: serviço e inveja. São coisas que Emmanuel colocou de uma forma muito interessante, porque eles estão ocupando posições de extremos. De um lado nós temos o serviço, do outro lado nós temos a inveja. Vamos começar então sobre o serviço. Nós estamos inseridos em uma realidade que a todo momento pede de nós uma determinada atitude, que a todo instante pede de nós uma determinada ação. Não é possível que ao despertarmos pela manhã e quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro para descansar, possamos pensar que nada nos foi pedido. Em verdade, muitas vezes não percebemos as coisas que foram solicitadas a nós para que fossem feitas, mas elas existem e carecem dessa determinada atenção e reclamam essa observação de alguém que tenha a vontade de executar, de alguém que se disponha a realizar. E muitas vezes nós temos consciência de todos os deveres que precisam ser feitos, das dores que precisam ser consoladas, dos trabalhos que precisam ser executados, dos projetos que precisam sair do papel, das ideias que precisam ser consolidadas. Muitas vezes nós temos essa consciência, mas não conseguimos ir além. Às vezes colocamos os nossos esforços para tentar executar, contam-se aí primeira, segunda, terceira vezes e tantas outras com nós mesmos, envolvendo outras pessoas talvez, mas que não passam de um determinado ponto. E aí nós falamos, vou tentar de novo, eu vou tentar assumir esse determinado papel, e não estamos falando de cargo, mas por que não falar de cargo? Vou tentar assumir esse determinado cargo, essa determinada posição, me colocar à frente de uma determinada ocupação que está necessitando, mas não passa de um determinado ponto. Por que que isso acontece?
Por que que nós, mesmo tendo tanta consciência e recebendo tantas informações da doutrina espírita, ainda nos detemos muitas vezes no mesmo ponto em que fomos parados, não por outras pessoas, mas por nós mesmos? Em que fomos parados, em que fomos impedidos porque nós criamos obstáculos para que pudéssemos continuar. Diante disso, nós podemos perceber o tanto de bênçãos, podemos falar assim, o tanto de bons resultados, de frutos que poderiam ter surgido daquela ideia, mas que também foram impedidos pela nossa vontade ou pela falta dela. É aí que é importante conversarmos sobre o serviço e a inveja, porque quando observamos os exemplos que Emmanuel colocou, é possível perceber que tudo isso está pautado pelas coisas que nos faltam, que nós pensamos que nos faltam, mas que em verdade são limitações que nós nos impomos. Será mesmo que é necessário, para atenuar o sofrimento de um irmão, sermos presidentes de uma determinada instituição espírita? Será mesmo que para falarmos dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, reavivado pelos Espíritos, é necessário sermos facilitadores, palestrantes? E mesmo assim, será mesmo necessário sermos palestrantes para facilitarmos o entendimento das palavras de Jesus? Às vezes nós nos limitamos muito por essas questões que servem de entraves para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Quantas coisas boas nós já fizemos, quantas coisas boas nós fazemos e quantas ainda mais poderemos fazer. E aí entramos na questão da inveja. E não nos deteremos exclusivamente à inveja, porque todas as colocações que Emmanuel fez estão firmadas no sentido material. Eu só faço isso se eu tiver uma casa, como a do meu irmão. Eu só faço isso se eu for presidente de uma instituição espírita. Eu só faço aquilo se eu assumir um determinado cargo. E isso lembra muito o que a irmã Rosália nos diz em o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito das caridades. E quando falamos em caridade, estamos citando as inúmeras possibilidades que isso nos oferece. E ela nos apresenta a caridade material, que é importante, até porque nós estamos dentro de uma realidade material, nós somos espíritos da matéria, então a caridade material é importante e é necessária. Mas não é a única que pode ser feita, não é a única que deve ser feita. Existe algo além dos cargos, existe algo além da ocupação de uma determinada posição em uma instituição espírita, existe algo além do que os títulos nos colocam em determinadas posições e que precisa continuar, porque os títulos, os cargos, as casas, os bens materiais, tudo isso é passageiro. Isso faz parte do mundo da matéria, não faz parte do mundo moral. Então tudo isso um dia vai acabar. E o que fica? O que permanece em cada um de nós? O que permanece como os frutos gerados de uma determinada semente? E aliás, qual é a semente que nós estamos cultivando? Quais são as sementes que nós estamos plantando em nossa própria existência, no mundo em que nos cerca? É aí então que a irmã Rosália tão sabiamente nos apresenta a caridade moral. Essa que, diferente de dar do que se tem, dá do que se é. Doa um pouco de si em prol do outro, em prol da necessidade que urge
diante de cada um de nós, mas que por vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos alcançar um determinado coração, porque impomos coisas materiais para que isso seja feito, quando em verdade é necessário nada além de boa vontade. Quando nós dedicamos as nossas forças, movimentamos os nossos potenciais, as nossas virtudes para a prática do bem, todas essas outras questões automaticamente vão sendo trabalhadas. Aliás, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é perguntado: qual é o meio mais eficaz de evoluirmos? E a resposta é bem clara. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando abraçamos a doutrina espírita, os deveres que nos são impostos, os serviços, nos convidam muito além da ocupação de cargos, e que, em verdade, nós devemos ocupar os cargos dentro de nós mesmos. Devemos ser doutores de nós mesmos no sentido dos ensinamentos de Jesus. Devemos ser evangelizadores, mas primeiramente os primeiros a se evangelizar, os nossos autoevangelizadores. Devemos ser autoevangelizandos, palestrantes, mas primeiro palestrantes para o nosso próprio coração, para que os ensinamentos de Jesus, para que o serviço em que nós estamos sendo convocados a realizar, primeiramente tenha um sentido moral dentro de cada um de nós. Então é necessário termos consciência das nossas atribuições, das tantas coisas que nós podemos fazer, mas que são limitadas, que são impostas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho e pela inveja, que toma aqui a posição junto do serviço. Então, quando nós nos percebemos chamados diante de toda essa realidade, diante de pessoas que sentem dor, que sentem fome, aí vem a caridade material no sentido das questões materiais, mas pessoas que sofrem no sentido moral, pessoas que têm tantas questões a respeito da vida, inclusive tem tomado uma proporção muito grande atualmente a pergunta a respeito da existência. Várias pessoas têm falado sobre crise existencial, qual o sentido da vida? E nós, com o conhecimento que temos, será que poderíamos não responder qual o sentido da vida, mas ajudar a compreender a posição daquela determinada pessoa dentro da vida dela, da existência, da realidade que ela tem? Será que nós poderíamos levar o consolo da doutrina espírita para mais pessoas que necessitam, sem que necessariamente sejamos palestrantes, coordenadores, líderes religiosos de uma forma geral? Ou será que para falar de Jesus é um critério ocupar uma determinada posição? Que seríamos de nós se os cristãos primitivos tivessem se detido às ocupações para que pudessem falar do grande professor da humanidade? Muito provavelmente estaríamos ainda nos debruçando sobre as sombras da realidade para que pudéssemos compreender um pouco mais da vida maior. Então somos convidados a fazer esse trabalho interior para que possamos brilhar, fulgurar, como o Mestre da humanidade nos orientou há mais de 2000 anos, e que nós ainda estamos aprendendo, e é natural aprender, que estejamos cada vez mais abertos ao aprendizado, mas em que muitas vezes as forças da personalidade são muito maiores do que os serviços que nos convidam à redenção. É necessário nos entregarmos a esse trabalho que nos redime, a esse trabalho que nos burila, que pega em nós como aquele diamante bruto extraído da natureza e transforma naquela coisa linda que nós vemos na televisão, na internet, com aquelas formas tão belas,
com faces tão brilhantes, tão límpidas e tão puras que nós podemos observar. Em verdade, todos nós somos chamados. Em verdade, todos nós somos servidores. E não é Deus, ou Jesus, ou o Espírito que faz acepção, que escolhem qual vai servir, qual vai fazer isso ou aquilo. Somos nós mesmos nas atribuições de nós diante de toda a realidade que escolhemos assumir uma determinada posição sem que necessariamente dependa de cargos ou de bens materiais. Mas não esqueçamos jamais que para fazer o bem não é necessário ter um determinado cargo ou uma determinada coisa. Não necessita disso. Necessita, antes de tudo, de boa vontade e compreensão do bem. E então, retornando para a mensagem de Emmanuel, para fazermos a conclusão do nosso vídeo de hoje, ele encerra da seguinte forma: se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. E aqui então encerramos o vídeo de hoje, levando à nossa consciência o desejo sublime de sermos cada vez mais úteis para toda a criação, para toda a realidade que nos foi confiada. Não estamos aqui à toa. Nenhum de nós recebeu o presente de um corpo para a experiência material por acaso. É necessário buscarmos o serviço que nos eleva à pureza dos sentimentos, e assim nos aproximaremos cada vez mais do nosso grandioso Mestre, o nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Sirvamos e aprendamos, e assim estaremos cumprindo o processo de autoburilamento, de autoaprimoramento, de reforma íntima. Sirvamos. Muito obrigado a cada um de vocês que me escutaram até aqui, pela paciência, pelo amor, que possamos continuar aprendendo juntos, unidos e firmes e comprometidos com a causa de Jesus. Um abraço, até o próximo.